Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 22, do versículo 14 ao 23. A palavra do nosso bom Deus diz assim: É chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Verso 16 do capítulo 22. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem, repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão e tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Amém. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai, nós estamos aqui junto como seu povo no dia do Senhor para adorar e louvar o teu nome e também para ouvir a sua palavra, Pai. Então, ó Deus, leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Deus, não deixe que nada venha distrair a nossa mente e o nosso coração da sua palavra, Pai. É o que nós oramos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Páscoa. A Páscoa, ela é um evento que mobiliza os mercados, não é verdade? As crianças, talvez, quando entram aí nos mercados, já ficam todas agitadas, olhando para os ovos, chocolates, não é? Os coelhinhos. Na escola, então, talvez agora, nesse período, você criança, fez vários desenhos sobre coelhinhos. Né? Mas a Páscoa, ela é doce. Ela é uma boa notícia. Né? Não, muito melhor do que o chocolate, que é gostoso de comer. A Páscoa, ela tem um significado mais profundo do que um coelhinho e chocolates. Embora comer chocolate não seja pecado, meus irmãos, né? Fique bem claro isso. Mas nós sabemos que a Páscoa, ela não tem a ver com o chocolate. A Páscoa não tem a ver com o chocolate. A Páscoa tem a ver com libertação. Com libertação. O texto que nós lemos, de Lucas, capítulo 22, está narrando a quinta-feira que Jesus passou com os seus discípulos. A noite anterior de Jesus ser morto. O texto que nós lemos está o Senhor Jesus no verso 14, ele diz: É chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. E o verso 15 vai dizer que Jesus: Tenho ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Então o texto que nós lemos mostra, a ideia do texto mostra para nós a última ceia de Jesus com os seus discípulos. E essa última ceia aponta para a ceia do seu reino celestial, firmado na nova aliança que foi realizada através do seu sacrifício que já estava determinado por Deus. Então a Páscoa, ela foi instituída por Deus, né?
no momento que o povo de Israel estava sendo escravizado, Deus tinha enviado Moisés para pedir para Faraó libertar o seu povo. Então Faraó se recusou várias vezes. Deus então envia 9 pragas até ele dizer para Moisés que iria matar todos os primogênitos, né? Nós recordarmos dessa história, porque a Páscoa, ela foi instituída quando o povo de Israel estava sendo escravizado pelo povo do Egito. E Deus levanta Moisés para ir lá, inúmeras vezes pedir que Faraó libertasse o povo, e Faraó endurecido não libertou. Então, depois da 9ª praga, Deus fala para Moisés que iria matar todos os primogênitos. Então, Deus institui a Páscoa e os orientou como eles deveriam celebrar. Que cada família deveria pegar um cordeiro, uma ovelha, sem defeito, e matar, comer com pão sem fermento e com ervas amargas, e o sangue do cordeiro deveria passar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte viesse, e viriam que eles eram do povo de Israel e que estavam selados pelo sangue do cordeiro. Então, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus agora está mostrando o significado da Páscoa. Ele está falando do significado da Páscoa, daquilo que aconteceria, o que a Páscoa, no Êxodo capítulo 12, a libertação do povo de Israel estava apontando. A libertação, o cordeiro, a Páscoa instituída no Antigo Testamento apontava para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, morto na cruz por causa dos nossos pecados, derramando o seu sangue por nós. Mas observe comigo, do verso 14 ao 18, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui, para os apóstolos. Ele está dizendo: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então Jesus, ele diz que é chegada a hora, Lucas narra dizendo, é chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então, a palavra aqui, é chegada a hora, né, de celebrar a Páscoa, aponta o quê? Para o seu sofrimento e da sua morte. Se você for no capítulo 22, no verso 53, nós temos aí a mesma expressão. Agora o Senhor Jesus dizendo: todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender, esta, porém, é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Então, quando Lucas está narrando, ele está dizendo: está chegando o momento do meu sofrimento. É a hora do meu sofrimento. E isso é importante, meus irmãos, a gente lembrar e pontuar em nossa mente, porque vai mostrar para nós a conclusão da mensagem que nós temos aqui. A hora de Jesus estava chegando. Está chegando o momento em que Jesus iria sofrer de forma horrível até a sua morte. E ele estava ansioso para comer essa Páscoa com seus discípulos. Jesus sabe que o momento da sua morte estava chegando e que esse fato abalaria os seus discípulos, e não só os seus discípulos, mas até mesmo o mundo. O mundo. O interessante, meus irmãos, é que a Páscoa, ela deveria ser realizada pelo povo de Israel junto com suas famílias. E os pais deveriam explicar para os seus filhos da casa, explicar para os seus filhos o significado da Páscoa. Se você for em Êxodo, capítulo 13, verso 14, vai dizer assim, ó: se no futuro o seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então a Páscoa, ela é o significado de que o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas essa Páscoa aqui agora, que Jesus está com seus discípulos, ela é diferente. Por que ela é diferente?
Ao celebrar o Senhor Jesus com os seus discípulos, Jesus transforma agora, nesse momento, amigos em famílias. Veja que o verso 14, tenho ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então Jesus agora está transformando os seus discípulos em sua família. Então o que aponta para nós é que a família de Jesus é formada por aqueles que recebem o seu sacrifício. A família de Jesus, ela é formada por aqueles que recebem o sacrifício de Cristo Jesus. Assim como as famílias deveriam se reunir e celebrar a Páscoa e passar ali o sangue nos umbrais das portas, para que o anjo, quando viesse e não matasse os primogênitos do povo de Israel, agora o Senhor Jesus está com os seus discípulos formando a sua família. Formando a sua família. Agora, olha a seguir o texto que nós temos. Ele vai dizer, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse, pegue e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Que não mais beberei, não mais comerei, né? No verso 17, verso 16, ele diz, nunca mais comerei, e no verso 17, ele vai dizer, 18, não mais comerei, beberei com vocês. O que ele está querendo dizer? Até o fruto, até que se cumpra no seu reino. Jesus está apontando para a ceia das bordas do cordeiro na eternidade. Ele está dizendo, não mais comerei essa ceia com vocês aqui nessa terra. Veja o verso 30 do capítulo 22. Olha que o verso 30 está apontando. Para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que Jesus está dizendo, até que se cumpra no meu reino, Jesus está dizendo, essa Páscoa agora está apontando para o meu sofrimento. O meu sofrimento, eu vou morrer na cruz, não mais comerei com vocês, mas agora somente quando se cumprir no meu reino, quando nós estivermos juntos na eternidade, na plenitude no reino de Deus. E Mateus capítulo 26, verso 29, narrando o mesmo fato, acrescenta isso. Digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então, meus irmãos, o que acontece é que a morte e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo aponta para a sua ressurreição, e não só a sua ressurreição, mas a ressurreição daqueles que todos recebem Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Então Jesus está falando de uma mesa, meus irmãos. Jesus está aqui falando da mesa da Páscoa e está também apontando para a mesa das bodas do Cordeiro. Mas tem um texto que foi escrito há 700 anos antes de Jesus nascer, que aponta para esse banquete. E esse texto é Isaías, capítulo 25, versos 6 ao 9. Olha como Isaías descreve o banquete, a mesa do Senhor, quando nós estivermos com Ele na eternidade. Olha como ela descreve. O Senhor dos Exércitos dará neste momento um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte, ele acabará com um pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações, tragará a morte para sempre. Assim,
o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará da terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, e exultaremos e nos alegraremos com ele. Então, meus irmãos, Isaías, o profeta Isaías, está profetizando sobre o que nos aguarda, o que aguarda a mesa do Senhor, que nos aguarda na eternidade. Então, o sacrifício de Cristo Jesus não é um sacrifício somente para nossa esperança nessa vida, nessa terra. O sacrifício de Cristo Jesus nos traz a esperança de que um dia nós estaremos com Ele na eternidade, desfrutando do próprio Cordeiro, comendo do Cordeiro. Vamos olhar agora então para um outro texto agora, o texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 6 ao 8. Apocalipse 19, verso 6 a 8, que mostra para nós. Olha o que ele diz. Apocalipse, capítulo 19, verso 6 a 8. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Chegou o momento. Veja, e o verso 9 vai dizer que bem-aventurado aqueles que são chamados para bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus está aqui ensinando para os seus discípulos. A resposta que o Senhor Jesus estava desejando dos seus discípulos é que eles olhassem para a esperança da vida eterna, aonde eles participariam das bodas do Cordeiro eternamente, do banquete de Cristo. O sofrimento de Cristo era previsto, mas esse sofrimento não era em vão, como o próprio Cristo vai ensinar em João capítulo 14. Olha, eu estou partindo, mas eu vou preparar um lugar para vocês estarem comigo. Eu vou receber você. Então, a Páscoa, ela é mais doce do que o chocolate. Ela é melhor do que o chocolate. A Páscoa aponta para a eternidade. Um ponto para nós aplicarmos no nosso coração é: você precisa continuar olhando para a esperança da eternidade, aonde você vai participar das bodas do Cordeiro eternamente. Eternamente. Fazendo um contraste com o que o mundo propaga sobre chocolate. Então, nós sabemos que está caro e é efêmero, passageiro, passa rápido. Nós sabemos que você pode se panturrar de chocolate nessa semana, mas não é incomparável com um Cordeiro eterno. Não é nada comparado ao sacrifício de Cristo Jesus. Não é nada comparado com o prazer da eternidade. Então, os nossos olhos precisam estar focados na esperança da eternidade. Meus irmãos, o que adianta trabalhar de dia e de noite
O que adianta nós estarmos focados nos prazeres desse mundo, mas na realidade o nosso coração está vazio, não está na esperança e na expectativa da eternidade. Então a Páscoa, o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio aqui morrer nessa cruz só para dar uma vida confortável para você. O Senhor Jesus Cristo morreu nessa cruz para apontar para o verdadeiro significado da vida, chamando todos a adorarem. Porque quando nós lemos Apocalipse, diz que existiu uma voz de grande multidão, uma voz de muitas águas, de forte trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus. Aleluia. A Páscoa, meus irmãos, ela veio mostrar para nós e mostrar a quem nós devemos adorar. A quem nós devemos adorar. Você precisa entender isso. Mas como nós podemos participar desse banquete na eternidade? Como? Como você pode participar desse banquete na eternidade? Os versos 19 ao 20, o Senhor Jesus então começa falando: a nova aliança é realizada pelo sacrifício de Jesus, que deve ser relembrada pela ordenança da ceia. Nós estamos na nova aliança. Na antiga aliança, a refeição da Páscoa comemorava o livramento de Israel no Egito. Na refeição da Páscoa, era o cordeiro sem mácula perfeito, os pães asmos, sem fermento, ervas amargas. Mas agora nós temos o Senhor Jesus reconfigurando a Páscoa e instituindo a ceia do Senhor. A ceia do Senhor agora é o próprio Senhor Jesus. Está reconfigurando a Páscoa e instituindo a ceia como um memorial. Veja o verso 19, o Senhor Jesus dizendo: pegando o pão e tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Veja, essa fala de Jesus, dentro do contexto da Páscoa, ele está dizendo, ele está se oferecendo agora como o Cordeiro Pascal. Ele está dizendo: eu sou o Cordeiro, eu sou aquele que está indo cumprir o que o nosso Deus diz, o que toda a palavra no Antigo Testamento estava dizendo, apontando: eu sou esse Cordeiro. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz: joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então Cristo Jesus partiu o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: este é meu corpo, que é dado por vocês. Eu sou o Cordeiro Pascal. Eu sou o Cordeiro perfeito que estou oferecendo a minha própria vida. Observe que ele está dizendo: este é meu corpo que é dado por vocês. O Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu estou entregando a minha vida, eu estou morrendo na cruz por causa de vocês. Tudo que era para vocês receberem, eu estou agora como Cordeiro Pascal, o sem defeito, morrendo na cruz do Calvário por causa dos seus pecados. Então esta aliança, nova aliança, veja o verso 20 agora. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então este cálice, a nova aliança no meu sangue, foi derramado por vocês. As alianças, elas eram ratificadas no Antigo Testamento pelo sangue, né, dos sacrifícios que eram feitos. E a palavra aliança, ela significa pacto. Pacto tem significado. Então, Deus faz pacto com o seu povo. Nós vemos o Senhor fazendo alianças, né, no Antigo Testamento. E agora o Senhor Jesus usa essa palavra dizendo: este
é o cálice, é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então, Deus fez um novo pacto por meio do sangue do seu Filho. Então, a nova aliança, ela é ratificada no sangue de Cristo Jesus. Mas essa palavra nova aliança está apontando para uma profecia no Antigo Testamento. E nós precisamos olhar para ela, que é Jeremias, capítulo 31, capítulo 31, verso 31 ao 34. Olha aqui, Jeremias diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então vejam, o profeta Jeremias, que tinha profetizado, dizendo que o Senhor firmaria uma nova aliança. Ele diz: diz o Senhor, em quem firmarei a nova aliança. A aliança do Antigo Testamento era uma aliança externa que foi quebrado pelo povo de Israel. Agora, através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele faz não somente uma aliança conosco no seu sacrifício, mas uma aliança interna, aonde Ele vai imprimir as suas leis nos seus filhos. Então, quando você recebe Cristo Jesus, você recebe o próprio Senhor, você recebe o perdão dos seus pecados. Veja o final do versículo 34, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Cristo transforma a sua última refeição da Páscoa na instituição da ceia. Cristo, Ele transforma essa última Páscoa na instituição da ceia do Senhor. Porque nós ainda não olhamos para o texto aonde que o Senhor Jesus diz: façam isto em memória de mim. Lembra? Agora nós estamos na nova aliança. A nova aliança que foi conquistada na cruz do Calvário, aonde o Senhor Jesus cumpre. E aonde o seu povo agora tem a sua presença e tem a sua palavra e o seu Espírito Santo dentro de nós. O Senhor Jesus está em nós na nova aliança. E o Senhor Jesus diz: façam isso em memória de mim. Olha o verso 19. O que ele diz: este é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então Deus ordenou que a refeição da Páscoa fosse por um memorial também. Se você for em Êxodo, capítulo 12, verso 14, vai dizer: esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então, todos os anos, o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa, comemorando a libertação, como Deus os tinha libertado do Egito. Bob Jamieson, que escreveu o livro Entendendo a Ceia, ele diz assim: assim como a Páscoa era um memorial que deveria ser repetido regularmente, como está escrito em Êxodo 12, 14, Jesus transformou
transformou essa última ceia com os seus discípulos em um novo memorial, uma nova refeição, que define a identidade e a comunidade daqueles que são salvos pela morte de Jesus. Então nós devemos fazer o memorial da ceia do Senhor, porque ela foi instituída pelo próprio Deus. Veja, nós temos duas ordenanças, meus irmãos. E quais são as duas ordenanças que nós temos? Batismo e a ceia. Então, meus irmãos, enquanto o batismo é uma ordenança praticada no início da fé, a ceia do Senhor é uma ordenança contínua da igreja visível. O próprio Cristo estabeleceu para que a igreja praticasse em comemoração a sua morte. Então, enquanto o batismo ele inicia, é no início da fé, a ordenança da ceia, ela deve ser praticada regularmente, constantemente. A igreja decide a forma como ela deseja praticar. Se é uma vez no mês, ou se são todos os domingos. Mas é uma ordenança, uma ordem estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, porque Ele mesmo diz, façam isso em memória de mim. Então a ceia do Senhor, olhando para a Páscoa como o povo de Israel deveriam fazer a Páscoa, celebrando a libertação da escravidão do Egito, quando nós estamos na ceia do Senhor, nós estamos celebrando a nossa libertação da escravidão dos nossos pecados. Então a ceia do Senhor, ela não pode ser desprezada por nós como igreja. A ceia do Senhor não é uma opção para aqueles que são filhos do Senhor. Ela é uma ordem. Por isso que é ordenança. Nós temos duas ordenanças. Então, se você diz ter fé em Cristo Jesus e você não deseja passar pelo batismo, a sua fé pode estar com algum problema. Com falta de entendimento correto. Porque todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados devem passar pelo batismo. E devem, assim, regularmente fazer a ceia do Senhor. Lembrando que o pão e o vinho, não existe transformação nesses elementos. Eles são apenas representações. Isso precisa ficar claro. Porque esses versos aqui, meus irmãos, na história da igreja, teve muito debate e muita discussão. O pão e o vinho, eles representam o sangue e o corpo de Cristo Jesus. E o corpo de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele institui a ceia no lugar da Páscoa. Eu quero trazer algumas aplicações para nós sobre esse ponto da instituição da ceia como sua ordenança. Primeiro ponto, lembrando de Lamentações, capítulo 3, verso 21, que diz, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Como você deve participar da ceia do Senhor? Eu trouxe algumas, poderíamos falar muito mais. Como? Quando você está participando da ceia, você deve estar trazendo à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve estar se alimentando da esperança que existe no sacrifício do nosso Senhor Jesus, que foi selado pelo seu sangue, que nós estamos na nova aliança. Vocês devem estar pensando, encharcando a sua mente do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Por isso que ele está dizendo, façam isso em memória de mim. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós devemos estar pensando em Cristo, trazendo a memória. Quero constatar, não sei se a palavra está certa que eu falei, mas eu quero que você pense na sua vida. As memórias que você criou na sua infância. Algumas boas e outras ruins. Não é verdade? E muitas delas, de quando você lembra delas, algumas te trazem alegrias.
e outras te trazem tristeza. A mesma coisa, meus irmãos, quando nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Cristo Jesus. Mas não só pensando no sacrifício de Cristo Jesus como algo distante, mas pensando no sacrifício de Cristo Jesus quando Ele o salvou, quando você se converteu, quando você entregou a sua vida a Cristo Jesus. Você deve trazer à memória quando o Senhor Jesus mostrou para você os seus pecados e levou e carregou na cruz por causa de nós. Entende? A ceia, como a Páscoa, ela é um memorial do êxodo cristão, da libertação das trevas, do pecado, do mundo e do diabo. Precisamos lembrar disso, meus irmãos, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, como o seu memorial, ela é um êxodo cristão da libertação das trevas. Nós vamos lembrar de quando nós somos libertos das trevas, do poder do diabo, do poder do mundo, do poder do pecado. O sacrifício de Cristo Jesus foi para nos libertar, como diz Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, dos pecados. Então, meus irmãos, na ceia do Senhor, nós devemos lembrar que nós somos libertos das trevas, do pecado, do mundo e das garras do diabo. Um outro ponto, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós devemos fazer um autoexame, como diz o apóstolo Paulo, e confessar os nossos pecados. Meu irmão, quando você está diante da mesa do Senhor, você precisa examinar o seu coração e confessar os seus pecados. Existe um entendimento errado. Muitas vezes, as pessoas deixam de participar da mesa do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala sobre autoexame ali, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, se você está de fato observando Cristo, se você está de fato em Cristo, então quando você deixa de participar da mesa do Senhor, não é você mesmo que se deixa de participar da mesa do Senhor. Não é você que tem essa autoridade, porque quando agora você faz parte do povo de Deus, quando você é tirado da mesa do Senhor, isso representa que você não é crente, que você não tem Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Entende, meus irmãos? E quem faz isso na sua vida é a igreja, o povo do Senhor que faz isso. O povo do Senhor que vê isso na sua vida e disciplina você, tirando você da mesa, falando assim, nós não mais reconhecemos esse irmão como nosso irmão. Então ele não deve mais participar da mesa do Senhor. Porque ele está endurecido, ele não está em Cristo. Então a mesa do Senhor é um convite a um autoexame e confessar pecado. E a participar, a receber o Cordeiro como suficiente para nos purificar dos nossos pecados. E quando nós estamos participando da ceia do Senhor, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor e com o seu povo. Façam isto em memória de mim. Este é meu corpo dado por vocês. Este é meu sangue derramado por vocês. Então, quando nós estamos renovando, quando nós estamos participando da mesa do Senhor com o povo de Deus, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor, a aliança que Ele fez e estabeleceu. Ele fez esse pacto, Ele não vai quebrar. Mas na ceia do Senhor,
nós estamos rememorando, nós estamos trazendo à memória, nós estamos renovando, e nós estamos nutrindo o nosso coração, e nós estamos nos apropriando do sacrifício de Cristo Jesus, confessando os nossos pecados e falando: Senhor, perdoa-me, e confessando e se agarrando nele. Meus irmãos, então, como nós vimos na Páscoa, estabelecida por Deus para a libertação do povo de Israel das mãos de Egito, eles deveriam matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das suas portas, para que o anjo visse e passasse por cima. Mas agora, não é mais feito pelas mãos dos israelitas. Eles tinham que ir lá pegar o cordeiro, matar e passar o sangue nos umbrais das portas. Mas agora não é mais feito pelas mãos dos israelitas, mas sim o próprio Deus, que está entregando o seu único filho como cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo através do seu sangue derramado na cruz. Não mais agora pelas mãos, mas agora pelas mãos do próprio Deus. O próprio Deus está se entregando por nós. Veja que 2 vezes o Senhor Jesus falou: eu estou entregando meu corpo por vocês, e eu estou derramando meu sangue por vocês, por livre e espontânea vontade. O Senhor Jesus se derrama naquela cruz por nós. Não mais por mãos humanas. Isso fica claro agora nos versos 21 e 22. Mas olha que ele diz: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria, o que estava para fazer isso. Observe que o Senhor Jesus se entrega de forma voluntária. Então, a traição de Judas não determinou a morte de Jesus. Judas não estava determinado a matar Jesus. Não. Veja que o próprio Senhor Jesus está dizendo para eles, e dizendo assim: olha, eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Então a morte de Jesus já estava determinada. Olha para o texto, para o verso 37 do capítulo 22. Olha só o que o próprio Senhor Jesus está dizendo: pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Já estava determinado. Quando nós olhamos para a profecia de Isaías 53, o verso 10 diz: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Então percebe, meus irmãos, que a morte de Cristo estava determinado por Deus Pai. Judas é totalmente responsável por sua ação pecaminosa. O próprio Senhor está dizendo: olha, ai daquele por quem ele está sendo traído. Então Judas está sendo responsabilizado pela sua ação pecaminosa de ser possuído por Satanás e de trair o próprio Senhor Jesus. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? É que existem muitas ideias que estão querendo esvaziar o poder da morte de Jesus na cruz. Sabe qual é a ideia? Você já ouviu dizer que a morte de Jesus foi apenas por questões políticas, religiosas? Não, meus irmãos. Essa ideia não é verdade. Esses que dizem que Jesus morreu por causa de questões políticas, porque ele queria ajudar os pobres, os fracos, eles querem tirar o poder da mensagem da cruz, de que Jesus estava recebendo toda a ira de Deus,
Tudo já estava determinado por Deus, que Cristo viria e morreria em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Tudo aquilo que Cristo recebeu era para nós recebermos. Então, quando as pessoas estão dizendo que Jesus morreu por causa de questões políticas, estão querendo esvaziar o poder da cruz, o poder do Senhor na cruz, porque foi revelado pelo próprio Deus, estava determinado que se cumprisse as Escrituras. E é interessante, meus irmãos, Judas ouviu o Evangelho. Judas acabara de ouvir toda a explicação do significado profundo do Evangelho. Mas ele continuou endurecido com o seu plano de traição. Ele foi responsável pelos seus atos. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, que você é responsável pelos seus atos. Assim como Judas ouviu o Evangelho, você está ouvindo o Evangelho. Assim como Judas ouviu que era plano de Deus entregar o seu próprio filho na cruz, para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, você está ouvindo o Evangelho. Você está ouvindo o Evangelho. Mas diferente de Judas, você tem vida e você tem oportunidade de agora, nesse momento, entregar a sua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados, confiar plenamente no sacrifício do nosso Senhor e ser salvo por Ele. E ser salvo por Ele. Hoje você está ouvindo o Evangelho. Hoje você deve crer em Cristo Jesus e se arrepender dos seus pecados. Hoje, a Páscoa, então, ela significa a libertação da escravidão dos nossos pecados, das mazelas do nosso coração. E a Páscoa, lembrando que aqui ainda não é a nossa casa. Aqui não é a nossa casa. E aí vem outro ponto. Todos os domingos, quando nós estamos aqui como povo do Senhor, nós estamos no prelúdio. Nós estamos a um passo de estarmos eternamente com o Senhor. E sempre quando nós estamos na mesa do Senhor, nós estamos contemplando a bodas do Cordeiro. Porque Ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Ele está dizendo, eu estou me alimentando com vocês. Mas chegará o dia, a minha mesa está pronta para vocês na eternidade, no meu reino. Então é isso que nós devemos alimentar o nosso coração, da esperança que existe no sacrifício do nosso Senhor, que nos salvou. Mas se você não é salvo por Cristo, se você não tem Cristo Jesus na sua vida, hoje é dia de você entregar sua vida ao Senhor e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer o Senhor por essa manhã. Manhã onde nós desfrutamos da comunhão, do pão físico e do pão eterno, do pão espiritual, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, Pai. Senhor, obrigado, porque há 2000 anos atrás, o Senhor marcou a história desse mundo. O maior evento que aconteceu, a morte do seu Filho e a ressurreição. E hoje, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos nos alimentar do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, ó Pai querido, que o Senhor reconfigure, ó Deus, o nosso coração.
Mude a rota, ó Deus, do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está distraído, ó Deus, com tantas coisas, ó Pai, e nós perdemos, ó Pai querido, o sentido verdadeiro da vida com o Senhor. Então, ó Pai, reorganiza a nossa mente, o nosso coração. E obrigado, Pai, porque nós podemos chamá-lo Senhor de Pai, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E ó Deus, Espírito Santo, nos orienta e nos guia, Senhor Deus, nesse dia, para a glória de Jesus, para o teu louvor, para a tua honra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.